Bom dia! Hoje, nós, do quarto semestre de Edificações, iremos debater sobre um assunto pertinente, mas que infelizmente não é tão abordado como poderia ser: a violência urbana. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Como citado na introdução, vamos discutir um tema muito relevante e complexo: violência urbana. Este é um problema que afeta diretamente a qualidade de vida nas cidades e está relacionado a diversos fatores, como desigualdade social, acesso precário à educação, serviços públicos, entre outros. Ao longo deste episódio, cada um de nós apresentará um ponto de vista diferente sobre o tema. Preparados? Vamos começar. Quando falamos de violência urbana, é essencial entender suas raízes. Em grande parte, ela está atrelada às desigualdades socioeconômicas. A falta de acesso a uma educação de qualidade, a escassez de oportunidades de emprego e a exclusão social criam um ambiente propício ao aumento da criminalidade. Historicamente, o crescimento desordenado das cidades, associado à má distribuição de renda, intensificou a marginalização de grupos vulneráveis, que acabam enxergando no crime uma forma de sobrevivência. Para enfrentar esse problema, é crucial investir em políticas públicas de inclusão social e geração de oportunidades. A violência urbana tem se tornado um tema cada vez mais grave. Uma amiga minha, recentemente, em uma viagem de escola, acabou perdendo seus pertences junto de seus amigos devido a um assalto em Salvador, incluindo celulares, óculos e até mesmo colares. Infelizmente, essa sensação de insegurança é generalizada. Antes, existia a ideia de que certos bairros eram mais tranquilos, mas atualmente a criminalidade está presente em todas as regiões. Parece que não há mais horário ou lugar seguro, principalmente nas grandes capitais. O que me preocupa é como estamos nos habituando a essa realidade. Adotamos medidas como evitar andar com o celular à vista, escolher trajetos mais movimentados e até mudar horários para reduzir riscos. No entanto, nada disso resolve o problema estrutural da violência. Exato. A criminalidade não é apenas uma questão de segurança pública, mas também um reflexo da desigualdade social. Muitos jovens entram para o crime por falta de oportunidades, seja na educação ou no mercado de trabalho. Enquanto esses problemas não forem combatidos na raiz, a violência continuará crescendo. Concordo, mas enquanto não há mudanças efetivas, a população segue refém do medo. Além dos assaltos, o que preocupa é a brutalidade dos crimes. Muitas vezes, as vítimas não reagem e, mesmo assim, são agredidas ou mortas. Isso demonstra que a violência urbana atingiu um nível alarmante. Outro ponto que merece atenção é o impacto disso na sociedade como um todo. As pessoas evitam sair à noite, os comércios fecham mais cedo e o transporte público se torna ainda mais precário devido ao medo da criminalidade. O convívio social é afetado e a qualidade de vida das pessoas diminui drasticamente. E quais seriam as soluções? O aumento do policiamento pode ajudar a conter os crimes a curto prazo, mas sem investimento em educação, infraestrutura e políticas públicas voltadas para a inclusão social, o problema continuará se perpetuando. Exatamente. Além disso, há uma descrença na eficiência do sistema de segurança pública. Muitas vítimas de crimes nem sequer registram boletins de ocorrência, porque não acreditam que isso vá resultar em alguma solução. A impunidade contribui para a sensação de que os criminosos podem agir livremente. No fim das contas, a segurança deveria ser um direito garantido a todos, e não um privilégio para quem pode pagar por medidas extras, como condomínios fechados ou segurança particular. É essencial que o poder público adote políticas eficazes que tratem a violência de maneira ampla, considerando suas causas e não apenas seus efeitos. Concordo plenamente. Enquanto a questão da segurança for tratada apenas de forma emergencial e paliativa, sem um plano de longo prazo, a situação dificilmente terá uma melhora significativa. O grande desafio é fazer com que essa pauta seja tratada com a seriedade necessária. Como sociedade, precisamos cobrar mudanças reais e não apenas soluções temporárias que mascaram o problema. Exatamente. Só assim poderemos sair dessa realidade em que a violência dita nossas escolhas diárias. Segurança pública não deve ser apenas um discurso político, mas sim uma prioridade real para garantir uma vida digna para todos. Ontem, finalmente, consegui assistir Cidade de Deus. Eu já tinha ouvido falar muito, mas nunca tinha parado para ver. E olha, fiquei impactado. Que filme pesado. Nossa, esse filme é um clássico do cinema brasileiro, mas não é só pesado, é real. Ele mostra uma verdade que muita gente prefere ignorar. A violência dentro das favelas não acontece do nada, tem uma origem, tem um contexto. E o pior é que, mesmo sendo um filme de 2002, ele continua atual. Sim, acho que esse é um dos pontos mais chocantes. Você pode assistir hoje e ainda ver aquela realidade acontecendo. O tráfico continua recrutando crianças, a polícia continua violenta e corrupta, e quem tenta fugir desse sistema dificilmente consegue.
É um ciclo que se repete. O que me pegou foi a forma como o filme acompanha a trajetória dos personagens ao longo dos anos. No começo, a gente vê o Dadinho ainda criança, já se envolvendo no crime, e depois ele vira o Zé Pequeno, um dos personagens mais assustadores que já vi no cinema. Exato, o Zé Pequeno é o retrato do que a violência faz com uma pessoa. Ele cresce em referências positivas, sem apoio, cercado por crime e brutalidade. E o pior é que, dentro daquele contexto, ele se torna um líder, mas a única coisa que ele conhece é a violência, então ele governa pelo medo. E o contraponto disso é o Buscapé, que tenta se afastar daquele mundo. Ele quer ser fotógrafo, construir um futuro diferente. Só que o filme mostra como é difícil escapar dessa realidade. Ele está sempre no meio do fogo cruzado e mesmo sem estar envolvido no crime, a violência afeta a vida dele de alguma forma. Sim, e o mais louco é que o filme é baseado em história real. Muitos daqueles acontecimentos realmente aconteceram, e o próprio elenco tem atores que vieram de comunidades e que vivenciaram aquilo de perto. Isso dá um realismo ainda maior ao filme. Sim, o Fernando Meirelles e a Kátia Lund fizeram um trabalho incrível. Eles usaram muitos atores iniciantes, justamente para dar mais autenticidade às cenas. E a forma como o filme é filmado, com aquela câmera dinâmica, faz a gente se sentir dentro da história. E a montagem do filme? Genial! A forma como ele vai e volta no tempo, apresentando os personagens e mostrando como as histórias se cruzam, deixa tudo muito mais impactante. Você vê como a violência vai se perpetuando, como os novos líderes do tráfico surgem no lugar dos antigos. Uma das cenas que mais me marcou foi aquela em que o Zé Pequeno obrigou um menino a escolher entre matar outro garoto ou levar um tiro. Aquilo é desesperador. É assim que o crime transforma crianças em assassinos, sem nem dar chance para elas escolherem outro caminho. Essa cena é terrível, e o pior é que isso acontece de verdade. Muitos meninos entram para o tráfico porque não têm opção. Se recusam, morrem. Se entram, têm que provar que são leais. E assim, eles vão crescendo dentro desse sistema violento. E o filme também mostra o outro lado da violência, a polícia. Não tem mocinho nessa história. A polícia aparece tanto como corrupta quanto como violenta. Em vez de proteger os moradores, muitas vezes ela só piora a situação. Sim, e isso me fez pensar bastante. Muitas vezes, quando se fala em segurança pública, a solução proposta é sempre aumentar o policiamento, mas o filme mostra que o problema não é só esse. Tem a corrupção dentro da própria polícia, tem a desigualdade social e tem a falta de oportunidades. Exato, a violência urbana não é um problema que se resolve apenas com repressão. O filme mostra isso muito bem. Você prende ou mata um traficante, outro assume o lugar. O problema está na base, e enquanto não houver mudanças sociais, esse ciclo nunca vai acabar. E o mais revoltante é que quem mais sofre com isso são os próprios moradores das comunidades. Gente que trabalha, que tenta viver a vida honestamente, mas que está no meio dessa guerra entre tráfico e polícia. E o final do filme deixa isso bem claro. A violência simplesmente continua. O Zé Pequeno morre, mas as crianças que estavam ali perto já começam a planejar quem vai assumir o comando. Parece que não há saída. Sim, e esse final é muito forte justamente porque ele não tenta dar uma solução otimista. Ele só mostra a realidade. Enquanto nada mudar, novas gerações vão repetir os mesmos erros. E o pior é que, na vida real, muitas das crianças que aparecem no filme também tiveram destinos trágicos. Alguns dos atores voltaram para a criminalidade depois das gravações, porque não tiveram outra oportunidade. Isso mostra o quanto essa realidade é difícil de mudar. Nossa, não sabia disso. Isso torna tudo ainda mais impactante. O filme já é chocante por si só, mas saber que a vida real é ainda mais cruel deixa tudo ainda mais pesado. Pois é, por isso, Cidade de Deus não é só um filme, é um retrato de um problema social gigantesco. Ele não só denuncia essa realidade, mas também faz a gente refletir sobre o que pode ser feito para mudar isso. Exatamente, é o tipo de filme que todo mundo deveria assistir, principalmente quem vive em uma bolha e acha que a violência é um problema distante. Com certeza. Agora eu entendo por que esse filme é tão aclamado. Ele não só tem uma história forte, mas também uma importância social enorme. E o mais triste é saber que, 20 anos depois, ele continua mais atual do que nunca. Sim, enquanto a gente não olhar para as verdadeiras causas da violência, essa história vai continuar se repetindo. Vocês viram os últimos dados sobre a violência aqui em Petrolina? Fiquei bastante preocupado. Sim, eu vi. Até novembro de 2024, foram registrados 156 homicídios na cidade, o que nos coloca como a cidade mais violenta do sertão de Pernambuco. É alarmante mesmo, e o mais preocupante é que essa violência não se restringe apenas aos homicídios. Recentemente, houve um caso de vandalismo na BR-428, onde mais de 2.000 metros de cabos de energia foram furtados, deixando a população prejudicada. Eu lembro desse caso. A iluminação da BR-428 havia sido trocada em março de 2024, mas, devido aos furtos dos cabos, 69 postes metálicos e 92 luminárias ficaram sem funcionar. Isso afeta diretamente a segurança de quem transita por ali.
Exatamente. A falta de iluminação pública facilita a ação de criminosos e aumenta a sensação de insegurança entre os moradores. Além disso, a violência doméstica também é uma questão séria por aqui. Em 2018, foram registrados 1.948 casos de violência doméstica em Petrolina, incluindo 7 feminicídios. Em resposta, a Prefeitura criou a Patrulha da Mulher, a primeira do sertão de Pernambuco, para atuar 24 horas no combate a esse tipo de violência. Iniciativas como a Patrulha da Mulher são fundamentais, mas, diante desses números, o que mais pode ser feito para reduzir a violência urbana em nossa cidade? Acredito que é necessário investir em políticas públicas que promovam a educação, cultura e oportunidades de emprego para os jovens. Muitas vezes, a falta de perspectivas leva ao envolvimento com a criminalidade. Concordo. Além disso, é importante fortalecer as ações de segurança pública, garantindo que a polícia esteja bem equipada e treinada para atuar de forma eficaz e respeitosa com a população. E a comunidade também precisa se envolver. Denunciar atividades suspeitas e participar de conselhos comunitários de segurança pode fazer a diferença. Sem dúvida, a união entre poder público e sociedade civil é essencial para construirmos uma Petrolina mais segura para todos. Mudando os ares do podcast, agora damos iniciativa a um novo quadro do canal. No quadro Se Eu Fosse Prefeito, cada participante assume o papel de um gestor público e apresenta sua própria estratégia para reduzir a violência urbana. Com visões diferentes sobre segurança, justiça e políticas sociais, eles vão debater possíveis soluções para esses problemas que afetam tantas cidades. Quem terá a melhor proposta? Vamos descobrir agora. Boa noite a todos. Hoje temos um debate muito importante sobre segurança pública e violência urbana. Nossos 3 convidados são prefeitos de diferentes cidades e apresentarão suas propostas para reduzir a criminalidade. Começamos com o prefeito Eric. Prefeito, qual é a sua estratégia para combater a violência? Boa noite. Acredito que a solução para a violência urbana passa pelo fortalecimento da segurança pública. Minha prioridade é aumentar o policiamento e endurecer as leis contra o crime organizado. Precisamos de mais presença policial nas ruas, mais viaturas circulando e uma guarda municipal bem treinada e equipada. Além disso, vamos instalar câmeras de monitoramento e utilizar drones para identificar atividades criminosas em tempo real. Prefeito Ebia, sua visão parece ser diferente. O que propõe? Boa noite. Sim, minha abordagem é diferente porque acredito que a violência não se resolve apenas com repressão. Precisamos atacar as raízes do problema. A criminalidade cresce onde há desigualdade, falta de oportunidades e abandono social. Minha proposta é investir na juventude. Ensino consciente nas escolas públicas, centros culturais e esportivos em comunidades vulneráveis e programas de capacitação profissional para jovens. Assim, evitamos que eles sejam atraídos pelo crime. Prefeita Emily, o que acha das propostas apresentadas até agora? E qual é a sua visão? Boa noite. Concordo que a segurança pública precisa ser fortalecida, mas não podemos ignorar a necessidade de uma reforma no sistema de justiça. Minha proposta é um modelo baseado na justiça restaurativa que busca reintegrar ex-criminosos à sociedade. Também quero investir em tecnologia para combater o crime de forma mais eficiente, com inteligência artificial e integração entre as forças de segurança. Além disso, precisamos acabar com a impunidade, garantindo que os criminosos sejam julgados rapidamente e que as penas sejam cumpridas de forma justa. Com todo respeito, prefeita Emily, mas sua abordagem pode ser perigosa. Muitos criminosos não querem se reintegrar. Eles se aproveitam do sistema fraco. Se não agirmos com firmeza, continuaremos vendo bandidos reincidentes pelas ruas. Mas só repressão também não adianta, prefeito Eric. O que acontece quando se prende um traficante? Outro assume o lugar, porque o problema continua na base. Se o jovem não vê outra opção, o crime se torna a única alternativa. Sem educação e oportunidades, o ciclo nunca vai acabar. E mais do que isso, precisamos de uma polícia que haja com inteligência, não com brutalidade. Não adianta lotarmos presídios se eles só funcionam como escolas do crime. Precisamos de programas de ressocialização e penas alternativas para crimes menores, senão a violência só se retroalimenta. Eu entendo, mas a população quer segurança agora, não apenas daqui a 10 ou 20 anos. Precisamos de medidas imediatas, e isso significa mais policiamento e leis mais duras para quem comete crimes. E eu digo que precisamos pensar a longo prazo. Claro que a segurança é fundamental, mas se não investirmos na prevenção, o problema nunca será resolvido de verdade. Precisamos equilibrar as estratégias. Repressão sozinha não resolve, e só prevenção também pode ser ineficaz se não houver uma estrutura de segurança bem planejada. O desafio é encontrar um meio termo entre segurança, justiça e políticas sociais. Ótimas respostas. Vejo que cada um de vocês tem uma abordagem distinta para enfrentar a violência urbana. Mas antes de encerrarmos,
quero aprofundar ainda mais essa questão. Sabemos que a criminalidade e a violência urbana são problemas complexos, que envolvem diferentes fatores, como desigualdade social, impunidade, falta de oportunidade e até falhas na gestão pública. Então, vamos para um novo questionamento. Quais seriam os maiores desafios para implementar as políticas que vocês propõem? O maior desafio para minha proposta é o custo e a burocracia. Aumentar o efetivo policial, equipar melhor as forças de segurança e implantar um sistema de monitoramento em tempo real exige um investimento alto. Precisamos garantir que os recursos sejam bem aplicados, sem desperdícios, e que o governo federal também colabore. Além disso, temos os problemas das leis frágeis. Mesmo que a polícia faça seu trabalho, muitos criminosos acabam soltos rapidamente. Precisamos de uma mudança legislativa para que as penas sejam mais duras e cumpridas integralmente. No meu caso, o desafio principal é o tempo. Minha proposta de investimento na juventude e na educação não trará resultados imediatos e muitas pessoas cobram soluções rápidas, mas precisamos entender que combater a violência é um projeto a longo prazo. Além disso, há a questão do orçamento. Educação de qualidade, escolas de tempo integral e programas sociais exigem um planejamento financeiro sólido e um compromisso da gestão pública. Também precisamos superar a resistência de quem acredita que repressão é a única solução, sem enxergar que prevenção evita que o crime aconteça antes mesmo de a polícia precisar agir. A maior barreira para a minha proposta é a resistência ao conceito de justiça restaurativa. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar que ressocialização é um caminho viável e preferem a punição tradicional. Mas o que acontece hoje? Prendemos pessoas sem oferecer qualquer tipo de recuperação e, quando elas saem da cadeia, voltam ao crime. Precisamos mudar essa mentalidade. Além disso, há a falta de infraestrutura no sistema judiciário. Os processos são lentos, há falta de juízes e promotores e o sistema carcerário está superlotado. Antes de reformar o sistema penal, precisamos garantir que ele funcione de forma eficiente. Ótimos pontos. Agora, quero trazer uma questão polêmica. Como lidar com a corrupção dentro do próprio sistema de segurança e justiça? Muitas vezes, o crime se fortalece porque há policiais, juízes e políticos envolvidos no esquema. Como combater isso? Corrupção é um problema gravíssimo e precisa ser combatido com rigor. Qualquer policial, juiz ou político que for pego envolvido com crime deve ser punido com penas severas. Minha proposta inclui a criação de uma corregedoria independente para fiscalizar as forças de segurança e garantir que não haja conivência com facções criminosas. Além disso, quero investir na valorização da polícia, garantindo melhores salários e condições de trabalho, para que os agentes não sejam tentados pelo crime. O combate à corrupção precisa ser uma prioridade, porque quando as instituições falham, a população perde a confiança na justiça. Além da corregedoria independente, acredito que precisamos fortalecer os mecanismos de transparência pública. Devemos investir em auditorias frequentes, em tecnologia para monitorar operações policiais e na proteção de denunciantes, para que os próprios agentes possam expor irregularidades sem medo de represálias. Além disso, precisamos de um sistema político menos vulnerável à influência do crime organizado, porque muitas vezes a corrupção começa dentro dos próprios governos. Um dos maiores desafios na luta contra a corrupção é a impunidade dentro do próprio sistema. Precisamos de intervenções rigorosas com o apoio da Polícia Federal e do Ministério Público. Também acredito que o uso da tecnologia pode ser um grande aliado. Sistemas de inteligência artificial podem identificar padrões suspeitos em transações financeiras e operações policiais. Além disso, é essencial fortalecer as ouvidorias e os canais de denúncia, para que a sociedade também possa fiscalizar a atuação dos agentes públicos. Muito interessante. Agora, mudando um pouco o foco, o que vocês acham do papel da comunidade na segurança pública? Como a população pode ajudar a reduzir a violência? A população tem um papel fundamental. Quero criar programas de policiamento comunitário, onde a polícia trabalha em conjunto com os moradores para identificar problemas locais e agir preventivamente. Além disso, defendo a criação de um canal direto entre a polícia e a comunidade, por meio de um aplicativo onde os cidadãos possam denunciar crimes de forma anônima em tempo real. Mas é importante lembrar que a população precisa confiar nas forças de segurança e, para isso, precisamos melhorar o atendimento policial e garantir que a resposta às denúncias seja rápida e eficiente. A segurança pública não pode ser uma responsabilidade apenas da polícia. A comunidade precisa estar engajada e, para isso, quero fortalecer os conselhos comunitários de segurança, que permitem que os moradores participem das decisões e tragam suas demandas. Além disso, acredito que a cultura e o esporte podem aproximar as pessoas e criar um ambiente mais seguro. Quando há atividades comunitárias, ocupamos os espaços públicos de forma positiva, reduzindo a influência do crime sobre os jovens.
Eu vejo a participação comunitária como essencial para o sucesso de qualquer política de segurança. Acredito que programas de mediação de conflitos dentro dos bairros podem ajudar a reduzir brigas que muitas vezes acabam em violência grave. Também quero criar projetos de voluntariado onde ex-detentos que conseguiram se ressocializar possam contar suas histórias para jovens em situação de risco, mostrando que há outras opções além do crime. Ótimas propostas. Para finalizar, quero que cada um de vocês resuma sua visão em uma frase. Qual é o caminho para uma cidade mais segura? Ordem, disciplina e policiamento eficiente. Quando o crime teme a lei, a cidade prospera. Educação e oportunidades são a verdadeira chave para um futuro sem violência. Uma justiça eficiente e humanizada é a base para uma sociedade mais segura e equilibrada. Encerramos aqui um debate riquíssimo sobre segurança pública. Ficou claro que não há uma solução única, e sim uma combinação de estratégias que precisam ser trabalhadas em conjunto. Obrigado aos prefeitos e a todos que nos acompanharam. Até a próxima! E assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Hoje debatemos a violência urbana e as diferentes formas de enfrentá-la, desde o reforço da segurança até o investimento em educação e justiça. Não há solução simples, mas é essencial que o governo e sociedade trabalhem juntos para mudar essa realidade. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.